O erro que muitas pessoas cometem no mundo é achar que o problema do mundo se resume a um determinado líder. Tem um filme que ilustra muito isso, que eu acho que é A Guerra das Formigas, o nome do filme. Se você colocar aí A Guerra das Formigas, é um desenho que passa que um pequeno grupo de gafanhotos, por serem grandes, colocar queria que as formigas trabalhassem de graça para eles e a partir daí a, as formigas seriam escravas desses gafanhotos. O que esse filme ilustra é que as formigas elas eram pequenas, mas elas eram a maioria. O que eu quero dizer com isso? Porque se você luta por um modelo de mundo, seja lá qual for o modelo de mundo que você luta, isso tem que fazer parte de você, tem que fazer parte da sua pessoa, entendeu? É covarde você atribuir a outras pessoas o defeito que o mundo tem, sendo que você está inserido nesse mundo, seja lá qual for o país que você mora, a religião ou sua ideologia política, você tem que saber que você está inserido nesse mundo e que você vai fazer parte dessa história que está acontecendo, entendeu? Mas que essa história, você não fique no palco, você seja aquele protagonista daquela história, seja protagonista da sua história. Venha pro palco e brilhe também. O que acontece é que no mundo que a gente está inserido hoje, as pessoas jogam os pés pelas mãos, não agem estrategicamente e acabam tomando decisões erradas, achando que um líder X ou um líder Y é responsável por um colapso na economia, ou seja ela qual for. E o que às vezes essas pessoas até estão certas, mas acabam agindo de uma forma errada, porque o que esses líderes fazem é desestabilizar esse grande número e grupo de pessoas, dividindo entre classes sociais, credo, religiões, grupo, cores, sexo e por aí vai. Eles dividem essas pessoas e as pessoas divididas entre si, brigam entre si e eles acabam levando a maior parte do dinheiro que essas pessoas produzem. Porque o Estado, ele não produz nada, ele leva das pessoas aquilo que as pessoas produzem. Uma empresa em si, ela é um gerador de valores para a sociedade. O que o Estado faz? Ele impõe regulamento para essa empresa, faz com que essa empresa ela pague menos para o funcionário e faça com que essa empresa esteja sobre rigores de leis trabalhistas que muitas das vezes é injusta. Uma das coisas, por exemplo, que é injusta, que eu acho, no meu ponto de vista, é a questão do FGTS, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu vou falar sobre o que eu estava falando anteriormente, que é a forma certa de você agir estrategicamente e fazer diferença, entendeu? Alguns modelos filosóficos adotados por algumas sociedades, até conhecida como secreta no decorrer da história, é a seguinte: é você fazer com que a economia gere em torno daquele grupo. Ou seja, se você é de um grupo X e você repudia um grupo Y, você não deve fazer negócio com essa pessoa. Se eu sou cliente de uma empresa, por exemplo, que não representa os meus valores pessoais, que é contra os meus valores, não faz sentido eu fazer negócio com essa empresa, entendeu? Por exemplo, hoje eu
estava aqui em casa, fiz pedido em uma determinada lanchonete, e essa empresa ela me falou que o meu pedido chegaria em torno de 10 a 15 minutos. Eu esperei em torno de 1 hora e não chegou. Então eu falei pra pessoa, eu falei, ó, não precisa mandar porque eu não vou aceitar mais. Por quê? Porque ela mentiu várias vezes. Eu mandei mensagem pra ela, tá saindo, tá chegando, tá chegando, tá chegando. E nisso passou 1 hora, ou seja, passou quase o triplo do que ela prometeu pra mim. Então, a partir do momento que você valoriza aquilo que é correto e você pune aquilo que é errado, e não estou dizendo punir aquilo que é errado, você jogar os pés pelas mãos, que nem algumas pessoas fazem, prejudicando a si próprios e outras pessoas. É você atacando naquilo que realmente vai fazer com que a sociedade entenda que o errado não prevalece, não tem lucro nenhum você fazer uma determinada coisa errada, entendeu? A partir do momento que as pessoas entendem isso, isso realmente é o que muda o mundo, é o que faz a diferença. Se uma empresa Y, ela coloca por exemplo, um artista lá que representa tudo aquilo que você repudia na sociedade, e você pega e tira todo o seu dinheiro desse local, não faz negócio mais com esse banco X ou banco Y, isso faz com que essa empresa, outras empresas tenha como referência a não fazer esse tipo de coisa, entendeu? Se um mercado, por exemplo, se você tem um amigo seu que é dono, por exemplo, você precisa de um pedreiro, e tem um amigo seu que faz esse serviço muito bem, porque você tem que prezar por um bom atendimento. Por isso que aquilo que você fizer, você deve fazer com excelência, o melhor serviço possível daquilo que você faz, entendeu? Dá o máximo de si. Qual que é o máximo de si que você está dando? Aproveitar cada oportunidade que você tem como única e fazer aquilo que você faz da melhor forma possível, porque isso que faz a diferença. E se você for fazer, por exemplo, um serviço que seja relacionado a pedreiro, por exemplo, e você tem um amigo seu que faz isso muito bem, em compensação você pede um desconto para ele ou não, isso é indiferente, mas você contrata aquele amigo seu em específico, porque é isso que faz a força. Você já imaginou se você tivesse um grupo muito grande de pessoas unidas com o mesmo objetivo, que elevasse todas as empresas, que respeitassem os ideais das pessoas e que boicotasse outras empresas que fazem o contrário disso? Isso sim faria diferença e o total poder em um povo, entendeu? Todos unidos com o mesmo objetivo. A gente não tem que se dividir em pessoas e achar que porque um professor ele é superior porque ele ensina, um caminhoneiro ele é superior porque leva e traz um alimento. Tá, mas e o produtor rural? Ele também não é importante? Ele também não produz o alimento? Tá, e o gari que limpa a rua? Todo serviço é importante para ter um mundo melhor. Isso faz, a importância está com aquilo que você faz, na excelência daquilo que você faz, entendeu? Se você faz aquilo bem feito, você é o melhor. Melhor não para provar para um amigo seu, não, quero ser superior e vou fortalecer meu ego para mim ser melhor do que você. Não é isso, não é a competição em si. É você provar o seu valor e ser a referência. Por exemplo, para o seu filho, você gostaria que seu filho, por exemplo, falasse: meu pai, ele é o melhor em um serviço X. Porém, para ele ser essa pessoa, ele precisou passar por cima de 30 pessoas que trabalhavam nesse serviço, derrubou essas pessoas, difamou essas pessoas, fez com que essas pessoas perdessem o emprego por causa dele. Isso não é excelência. Excelência é você fazer com que
essas pessoas, você fez a diferença na vida delas, ajudou essas pessoas e subiu em uma determinada carreira X ou Y pelo seu mérito. O espírito empreendedor é o que faz com que uma pessoa pense totalmente diferente. Você não precisa ser um empresário em si, ter uma empresa lá que movimente milhões e que você seja rico. Você não precisa disso. Você precisa ter um espírito empreendedor para você entender o outro lado da moeda. Quem que está do outro lado? Um empresário, aquilo que está gerando valor para a sociedade. Um valor em si. Se você é um cara que, por exemplo, produz um determinado tipo de serviço, você está um serviço mais simples. Se você faz limpeza, por exemplo, se você faz limpeza, esse é um valor que você está gerando, entendeu? Eu, por exemplo, eu acho até melhor pagar alguém por fora para fazer esse tipo de serviço do que eu mesmo fazer. Por quê? Porque eu quero fazer. Eu tenho meios para mim, por exemplo, ir buscar meu alimento numa lanchonete, numa churrascaria. Às vezes, de vez em quando eu peço um churrasco. Mas eu quero receber em casa. Por quê? Porque eu quero. Porque eu não quero sair de casa no meu horário de descanso e ir buscar uma comida lá. Porém, eu vou escolher essas empresas que fornecem o melhor serviço possível. É isso com que faz a diferença. Lógico que, por mais que essa empresa preste um bom serviço, se eu tiver um amigo meu que faça esse serviço bom também e fornece um bom serviço, eu tenho um dever moral de comprar dessa pessoa. Por quê? Porque a gente tem uma relação, entendeu? Futuramente, ele possa estar precisando de um serviço que eu forneço e ele pode pedir para mim. Isso é um código de ética que a gente precisa ter. Fazer com que a economia gere em torno de uma amizade. Entendeu? Já imaginou se os cristãos, por exemplo, que são a grande maioria no Brasil, pensassem de uma forma só e falassem, olha, a partir do momento agora a gente vai fazer negócio com só pessoas que tenham esse tipo de pensamento cristão. Pessoas que pensam o contrário, a gente não faz negócio. Por quê? Porque a gente não quer fazer. Porque a gente acredita que o modelo de mundo é o modelo de mundo que visa em torno do cristianismo. Não estou dizendo que eu concordo com o cristianismo, estou dizendo que as pessoas devem fazer negócio com pessoas que têm a mesma filosofia de vida, as mesmas crenças, acreditem nas mesmas coisas, entendeu? E boicotar as pessoas que pensem ao contrário. Isso vai fazer com que uma economia de um determinado grupo ou país se torne maior naquele quesito financeiro. Se um país é mais de uma economia X ou mais de uma economia Y. É basicamente isso que se baseia o anarcocapitalismo.